Oiê, eu sou Cris Around e esse é o tudo que você precisa saber para viajar pela Austrália. Hoje a gente vai falar sobre carros, um dos assuntos mais importantes quando se pensa em viajar pela Austrália, e a diferença entre comprar um carro no Brasil e comprar um carro por aqui. A principal das diferenças é o investimento. Aqui na Austrália, diferente do Brasil, não é coisa para rico ter um motorhome ou ter uma camper van. Um dos jeitos mais comuns é pegar um carro ou uma van e converter a uma camper. E você pode encontrar aí carros de até 8, 9, 10 mil dólares em plataformas como o Gumtree ou o Facebook Marketplace. Vai depender também do que você quer e qual o estilo de viagem que você pretende fazer. Mas tem opções como o rooftop tent, que é uma barraca em cima do seu carro. Você pode dormir no carro, então pegar um carro maior, mais largo e fazer a parte de camper dentro, ou uma van e também trailers, né, que são aqueles que você coloca acoplado no seu carro. Então você tem o carro e tem um trailer separado. Tudo isso é uma possibilidade aqui na Austrália. E acaba não sendo tão caro, porque a cultura de viagem aqui é muito forte. Então, é bem comum você encontrar na estrada pessoas aposentadas que deixaram aí casa para os filhos e saíram por aí para viajar. A Austrália também é um lugar muito seguro, com várias opções e infraestruturas para você dormir e descansar durante o caminho. Então, acaba sendo um país perfeito para isso. Também é importante saber aonde você quer viajar pela Austrália. Então vamos pensar que se você quer viajar aqui em New South Wales, perto de Sydney, Hunter Valley, Newcastle, Byron Bay, todas as vias são asfaltadas, fáceis, e você consegue chegar em qualquer lugar com qualquer carro. O mesmo se aplica para Vitória, na maioria das partes de praia, e também Queensland. Então Gold Coast, Sunshine Coast, até Cairns, a maioria das rotas elas vão ser rotas fáceis de você fazer com qualquer carro. Agora, pensando que você quer ir para o meio da Austrália, Northern Territory ou Western Australia, a coisa muda bastante. Isso porque desse lado da Austrália, principalmente no Western Australia, as pessoas gostam muito de rotas 4x4. E vários dos lugares que a gente acabou indo, acampando, os melhores lugares, eu diria, são lugares que só dá para chegar com um carro potente, uma 4x4 ou pelo menos um carro alto. Algumas das vias, elas são feitas especialmente para que você vá com o carro 4x4. O pessoal lá é apaixonado por isso. Então, às vezes você ter uma van vai te limitar em Western Australia a conhecer os lugares mais bacanas. A mesma coisa se aplica para Northern Territories, principalmente por conta das chuvas e do mau tempo que pode acontecer em algumas épocas do ano. Tem várias rodovias que eles simplesmente não arrumam. Para você ter noção, Jim Falls foi uma delas. A gente ficou super feliz achando, nossa, a gente vai pegar uma estrada ótima. E a gente pegou isso aqui, no primeiro dia depois que eles abriram. Então, assim, o carro realmente, a escolha do carro, ela tem que ser de acordo com onde você quer ir na Austrália, para onde você está pretendendo viajar. A maioria das pessoas fazem o que a gente chama de half loop ou big loop. A gente acabou fazendo um mix dos dois, acabou não indo para todos os lugares, mas quase todos eles. E com uma 4x4 Hilux, com uma camper, a gente conseguiu chegar em todos os lugares, incluindo lugares de areia e etc. A escolha do carro para a gente foi uma oportunidade. A gente já estava procurando, a gente não sabia exatamente quando ia começar a viajar, mas a gente começou a procurar bem antes e a gente acabou encontrando exatamente o que a gente queria. Eu queria uma 4x4 para poder ir para todos os lugares, e o meu parceiro queria um carro que ele pudesse ficar em pé. A gente já tinha viajado a costa leste da Austrália em 2019, numa camper da Juicy, e foi super tranquilo de Cairns até Sydney, a gente não teve nenhum aperto. A única questão é que em alguns dias de chuva, ou alguns dias que a gente estava mais cansado, acabava ficando bem cansativo ficar dentro da van, né? Porque era um espaço muito pequeno, então a gente realmente não conseguiu aproveitar muito ficar dentro da van, a gente só entrava para dormir. E como essa viagem foi uma viagem curta, não tivemos nenhum problema. Porém, a nossa ideia era passar pelo menos 1 ou 2 anos, que foi o que a gente acabou passando, dentro do carro. Então a gente precisava de um carro que oferecesse também essa possibilidade de descansar dentro do carro, assistir um filme e coisas do tipo, para dias chuvosos e etc.
Então, assim que a gente encontrou o nosso carro, a gente achou exatamente o que a gente precisava e o que a gente queria, levamos no mecânico, demos uma olhadinha e as coisas que tinham para fazer a gente conseguiu descontar do valor do carro. Falando sobre marcas e os tipos de carro que você encontra aqui, os mais comuns são Hiace, Sprinter, Ranger, Hilux, que é a que eu tenho, GTR, Pajero, né? Todas elas podem ser ou convertidas ou pode ter a barraca adicionada em cima. Aqui a gente também tem bastante lugares, lojas que vendem todos os tipos de coisa para carro. Então, Repco, até a Bunnings mesmo, que é uma loja geral para coisas de carro, construção e etc. Você consegue achar quase tudo para carro. Então, isso facilita bastante. Isso traz uma outra diferença muito grande entre a Austrália e o Brasil, que não é tão positiva, são os mecânicos aqui na Austrália. Infelizmente, diferente como no Brasil, que eu costumava levar o carro e falar assim, olha, vê aí o que precisa fazer, deixava lá 1 ou 2 dias, pagava X e saía com um carro bom, tranquilo, prontinho. Aqui isso nunca aconteceu. Primeiro porque a demanda é muito grande e a quantidade de mecânicos acaba sendo menor. Segundo, porque a maioria das pessoas recebe por hora aqui na Austrália, então eles não têm pressa. Eu já cheguei a deixar mais de uma vez o meu carro por 10 dias para arrumar. E às vezes acontece de você levar, consertar uma coisa e sair de lá com um outro problema, ou até o problema que você levou não ser consertado, enfim, não foi só uma vez que aconteceu, então não é o forte da Austrália, os mecânicos, infelizmente. Uma outra dica para quem vai viajar na Austrália. Quando você comprar o seu carro, aprenda sobre ele. Entenda como ele funciona, quais são as coisas mais importantes desse carro, assiste alguns vídeos no YouTube de como trocar óleo, trocar filtro. A gente acabou conhecendo um mecânico no caminho que nos ajudou a aprender a fazer essas coisas para que a gente pudesse fazer no caminho e não tivesse que ficar dependendo tanto para coisas básicas que vão acontecer aí a cada 6 meses, como troca de óleo. Uma outra dica importante é aprender, se você vai viajar para Western Australia ou por Northern Territories, para aprender como utilizar a 4x4 do seu carro, que era uma coisa que a gente não sabia e que a gente utiliza muito pouco, né? Como desatolar o carro, quando vai pegar alguma estrada mais difícil, com pata de vaca, como meu pai diz, ou com alguns buracos, como arrumar a pressão do pneu do seu carro. A primeira viagem que a gente fez, a gente pegou 300 quilômetros de rodovia, de uma via muito, muito ruim, assim, com bastante pata de vaca, e o nosso pneu estava cheio, e a gente não tinha noção de que aquilo era perigoso, né, e horrível. A gente demorou muito tempo para fazer uma estrada de 300 quilômetros, eu diria, e a gente fez em 2 dias, dividido em quase 6, 8 horas por dia, porque a gente foi a 20 quilômetros, porque, enfim, e danificamos muito o nosso carro por não saber de uma questão tão simples. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa diminuir o PSI do pneu, né, a pressão do pneu, para poder pegar esse tipo de via. A gente sabe como desatolar o carro, caso atole. A gente tem algumas plataformas também que a gente coloca embaixo do carro para desatolar, caso precise. E tudo isso é extremamente necessário, né? Uma outra coisa muito importante que eu vejo algumas pessoas questionarem, mas que eu acho muito importante, é fazer um seguro e uma roadside assistance. O seguro, ele vai garantir, assim como no Brasil, né, as questões do carro mesmo, se acontecer alguma coisa e etc. E a roadside assistance, ela vai ser uma assistência de rodovia, principalmente para lugares remotos. Não quer dizer que você pagando esse seguro e pagando essa roadside assistance, você vai estar 100% coberto. Mas os seus gastos vão ser muito menores caso você precise de um guincho, ou caso você precise ser socorrido aí no meio do nada, e etc. Então, eu realmente acho que isso é essencial. Eu já tive amigos meus viajando com a gente que tiveram um problema no carro e não tinham uma roadside assistance e acabar pagando, sei lá, 7 vezes mais do que uma pessoa que tinha roadside assistance para fazer uma coisa simples, né? Então, fica aí a dica para fazer roadside assistance se você resolver viajar pela Austrália, principalmente para lugares remotos. Eu tive pessoas me perguntando sobre viajar com uma barraca por aqui, e não é uma coisa tão comum, porque para viajar com barraca você vai precisar pagar um acampamento ou pagar algum lugar para colocar a sua barraca. Você não pode simplesmente colocar a barraca em qualquer lugar. Enquanto você tiver
enquanto num carro, dormindo num carro, ou mesmo com uma barraca em cima do carro, fica um pouco mais fácil parar, principalmente nas paradas gratuitas. Bom, essas foram algumas dicas, espero que eu possa ter ajudado você a encontrar aí alguns caminhos para poder escolher um carro para viajar por aqui. E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder. Até a próxima!